casa, nosso lar. Peço desculpas porque eu estou hoje especialmente emocionada. Eu sempre fico, quando venho aqui, quando entro na casa, né, as vibrações são tão maravilhosas, tão intensas, né, tão significativas, mas eu fiquei tentando disfarçar, mas não consegui. Então vou ser espontânea, como sempre sou. Estou muito emocionada, primeiro porque a espiritualidade amiga, ela é tão maravilhosa. Ela nos prestigia tanto, ela nos abraça com tantos presentes, não é? O acolhimento, a força. Diante das canções que são escolhidas, que são preces, nós vamos ouvindo respostas para tantas das nossas indagações. Quando nós conversamos com Jesus, conversamos com Deus, fazemos aquele nosso contato com a espiritualidade, e às vezes fazemos perguntas, às vezes colocamos algumas divergências, e aí as respostas vão vindo, através de um sentimento sublime, através de uma canção. Então esse é um motivo pela minha emoção. O segundo motivo é que hoje nós temos aqui uma palestrante muito jovem mesmo, mas que com certeza fará um trabalho brilhante. E aí não consigo parar de pensar no nosso primeiro contato, quando a gente conversou sobre espiritismo, conversamos sobre a casa, e hoje vê-la aqui, trazendo a mensagem do Evangelho, me causa grande emoção. E para homenageá-la, eu vou fazer a leitura de um trecho de um livro, que é a tarefa que ela começou desempenhando aqui na casa, né? Aos domingos, antes que nós fizéssemos a prece inicial, a Isabela então trazia para a gente a leitura de uma mensagem de um livro. Então eu começarei fazendo por aí. Temos aqui o livro Sinal Verde, né, pelo Espírito André Luiz, Francisco Cândido Xavier, e a mensagem é a 43, que tem subtítulo Divergências. Lembre-se de que as nossas pessoas são diferentes e que por isso mesmo guardam maneiras próprias de agir. São outras pessoas. Esclarecer a base de entendimento fraterno, sim. Polemizar, não. Antagonizar sistematicamente é um processo exato de angariar aversões. Você pode claramente discordar sem ofender, desde que fale apreciando os direitos de opositor. Afaste as palavras agressivas do seu vocabulário. Tanto quanto nos acontece, os outros querem ser eles mesmos nas desincumbências dos compromissos que assumem. Existem inúmeros meios de auxiliar sem ferir. Geralmente, nunca se discute com estranhos, e sim com pessoas queridas. Visto isso, valeria a pena atormentar aquele com quem nos cabe viver em paz? Aprendamos a ceder em qualquer problema secundário para sermos fiéis às realidades essenciais. Se alguém diz que a pedra é madeira, é justo se lhe acate o modo de crer. Mas se alguém toma a pedra ou a madeira para ferir outrem, é importante argumentar quanto à impropriedade do gesto insano. Que mensagem magnífica. Divergências. E agora sim, nós vamos fazer a nossa prece inicial, que será cantada, que é a prece universal. E eu convido a todos que mergulhem na sintonia desta mensagem de paz, com certeza propositalmente enviada para o dia de hoje, que nós mergulhemos nesta mensagem,
Que todos que puderem e quiserem, aqueles que nos acompanham e acompanharão, fecharem seus olhos, para que façamos então essa prece com toda a devoção, com todo o amor, com todo o carinho, que ela seja assim um bálsamo para nossas almas, para os nossos espíritos. Que assim seja. Que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor zela por mim, zela por mim, e seja sempre assim. O alimento desse dia, dai-nos agora e sempre, e perdoai as nossas ofensas de um modo maior, com que perdoamos, Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor zela por mim, zela por mim, e seja sempre assim. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. E agora nós apresentamos a vocês a nossa querida Isabela Piedade Machado, que hoje reside na cidade de Ribeirão Preto. Isabela tem 17 anos, é natural de Piracicaba e está em Ribeirão Preto hoje, onde está cursando a 3ª série do ensino médio. Participa do movimento da Mocidade Espírita do Centro Espírita Nosso Lar e é uma entusiasmada com a doutrina. Vem se dedicando aos estudos doutrinários e tem recebido convites para fazer palestras nas casas espíritas da nossa região. A Isabela traz uma reflexão para a gente hoje, muito significativa, como todas, que é sobre saúde espiritual. Isabela, o espaço é todo seu. Muito bom dia a todos. É uma enorme alegria para mim estar aqui hoje.
Eu estou um pouco nervosa porque eu sou nova nisso, mas espero que vocês entendam. E agora nossos corações já estão prontos, né? Depois de uma prece, depois desse momento de reflexão, para a gente conseguir aprender e absorver o tudo de melhor da nossa conversa de hoje. Bom, o tema escolhido foi saúde espiritual. É um tema muito novo, muito necessário, que é válido a gente pensar e estudar sobre. Vamos começar lembrando que o conceito de saúde é um conceito muito novo. A OMS só foi definir o conceito de saúde agora, no ano de 1948. Então, durante muito tempo da história, as pessoas não valorizavam a saúde. A saúde era algo desprezável, as pessoas pensavam que todas as doenças que aconteciam, elas só vinham de fora para o nosso corpo. A geração de 30, por exemplo, os românticos, achavam normal, natural, as pessoas morrerem com 30 anos de tuberculose. Não era uma preocupação, e isso virou muito recentemente. Se só o conceito de saúde já é muito recente, quem dirá o de saúde espiritual? Então, é muito válido a gente falar sobre ele. Nós, homens ocidentais principalmente, temos o costume de dividir a nossa vida em áreas. Então, a minha vida financeira está indo bem, está dando certo. Mas lá na minha família está tendo problema, não está um bom relacionamento saudável na minha família. E a gente tem esse costume de dividir a nossa vida em áreas. A mesma coisa a gente faz com a saúde. Essas áreas, elas existem, a gente precisa estudar cada uma delas, mas é muito necessário que a gente entenda que nós somos um todo. Então, não adianta a gente dividir a nossa saúde em partes. A gente precisa entender que quando tem um problema ou algo que não está dando certo em alguma área, o todo é afetado. E a gente tem que trabalhar para conseguir melhorar isso. No conceito que eu disse da OMS de saúde, eles definem como um bem-estar pleno entre a saúde física, mental e social. E é isso que a gente busca. Quando se fala em saúde espiritual, a gente fala de a saúde de forma integral. Ela é um componente muito importante e ela se relaciona em uma relação de interdependência com todas as áreas da nossa saúde. Então, para começar, um pesquisador, médico, psiquiatra, psicólogo, estudioso da doutrina espírita, ele fez um mini curso sobre saúde espiritual. E nesse curso, ele define que para a gente conseguir atingir um bem-estar pleno, constante da nossa saúde espiritual, a gente precisa cultivar 3 coisas. Os 3 pilares mais necessários para a gente cultivar, para conseguir atingir esse estado tão almejado, cultivar o sentimento de aprendiz, cultivar o cumprimento do dever consciencial e cultivar a profunda gratidão a Deus. Por esse estudo, se a gente conseguir colocar esses 3 cultivares na nossa prática, no nosso cotidiano, a gente vai conseguir melhorar significativamente a nossa relação com a saúde espiritual. Acho nada mais justo a gente trazer o Evangelho de Jesus. Não tem lugar melhor para a gente tirar informação. E essa passagem, ela vai refletir tudo que a gente vai conversar hoje nos 3 cultivares. Vamos fazer a primeira leitura para depois a gente começar a discutir sobre esse sentimento de aprendiz. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É uma passagem muito famosa, né? A gente costuma ouvir muito falar dela, mas ela é totalmente relevante. Esse vinde a mim é Deus nos convidando, e Deus é amor. Então, a gente tem que seguir nessa direção de amor. Mas ao falar em sentimento de aprendiz,
Deus nos convida a aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, se Deus, na sua grandiosidade, ele se considera como manso e humilde de coração, a gente tem que assumir e se comprometer a sentir esse sentimento de aprendiz para conseguir evoluir e melhorar. Junto, acho válido também trazer uma questão do Livro dos Espíritos. Essa é a questão 115. O Allan Kardec pergunta mais ou menos assim: Deus criou espíritos bons e maus? E aí os espíritos respondem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Bom, juntando essas duas passagens, a gente consegue absorver muito a essência desse sentimento de aprendiz. Conhecer a verdade e se reconhecer como ignorante, como simples, nos abre muita porta para o conhecimento, para o aprendizado. E isso é essencial para que a gente consiga atingir esse estado pleno, né? Atingir o descanso para a alma que está no Evangelho. A gente pode associar isso com a saúde espiritual. Para a gente conseguir atingir essa sensação, é muito importante a gente assumir e entender, ter humildade em reconhecer a nossa pequenez perante a grandeza divina. Então, aqui, né, nós somos espíritos simples e ignorantes e chegaremos progressivamente à perfeição. Então, a perfeição, a felicidade, o descanso da alma é uma determinação divina, está determinado para todos nós. Mas vai da gente se esforçar e ir atrás de se colocar nessa posição de aprendiz para conseguir aprender e evoluir, né, a partir dos nossos aprendizados com esse sentimento. Bom, esse é o primeiro cultivar, então é cultivar o sentimento de aprendiz, reconhecer que a gente precisa aprender para evoluir, que a gente precisa aprender para crescer e ir a Ele, né? Deus nos convida. Gente, passou. Aí, Deus nos convida a tomar o jugo dele e aprender dele. O jugo seria deixar que ele nos direcione, né? Então, a gente, nos colocando nessa posição, a gente consegue aceitar e receber esse direcionamento divino que facilita muito na aquisição do nosso conhecimento. Bom, o segundo cultivar é cultivar o cumprimento do dever consciencial. Nossa, Isa, que é isso, né? Dever consciencial. É algo que já está na nossa consciência. A gente sabe que a gente tem que fazer isso, mas muitas vezes é mais fácil não fazer, ou então, na circunstância que a gente está vivendo, a gente não entende por que a gente tem que fazer. Então, basicamente, cumprir o dever consciencial é usar do amor para evoluir em todas as circunstâncias. Como assim, né? O vinde a mim é um convite para ir em direção ao amor. Então, a gente tem que usar disso para evoluir. E eu sei que, na maioria das vezes, não é fácil aceitar esse convite, né? E a gente tem que aceitar ele por amor próprio e amor ao próximo. E aí, entra muito a questão do mundo que a gente está vivendo. E a gente vive num mundo de provas e expiações. E se a gente vive aqui, é porque a gente precisa estar aqui. E aí, quando a gente passa por uma provação, é mais ou menos uma educação pelo amor. A gente teve ali uma situação e a gente conseguiu usar o amor para solucionar, para passar por aquele momento e aprender com aquela situação, com aquele problema. E a expiação é quando a gente não consegue. Então, a oportunidade de evoluir pelo amor sempre nos é dada. A gente sempre teve essa oportunidade, mas muitas vezes a gente não acata, não consegue usar o amor para evoluir naquele momento e a gente precisa passar pela provação, que seria, então, a reeducação pela dor, já que a gente teve a chance de aprender pelo amor. Mas Deus permite isso? Claro que permite, porque Ele quer a nossa evolução. Ele só permite isso para a gente melhorar, para a gente refletir. Então,
o dever consciencial é basicamente a gente sempre escolher uma postura amorosa para enfrentar as situações que a gente passa. E aí entra aquela frase do apóstolo Paulo, que é bem famosa também, que é: tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Porque tá aí, né? O livre-arbítrio, a escolha é nossa, a gente pode escolher qual caminho a gente vai seguir na situação que a gente está passando, e a consequência também vai ser nossa. A gente vai ver como que foi esse aprendizado. E aí o aprendizado, ele entra em duas características, assim, 2 conceitos. O primeiro seria conquista-êxito. A conquista-êxito seria, então, quando a gente consegue passar ali por um momento difícil, agindo pelo amor, fazendo um ato de amor, e a gente aprende desse bom momento. Mas, infelizmente, é muito raro, né? A conquista-êxito, ela acontece, mas o que a gente mais aprende mesmo são com as conquistas aprendizado, que é exatamente o contrário, né? Quando a gente age fora da lei do amor, mas a gente tem a capacidade, a humildade de reconhecer que a gente agiu fora da lei do amor e aprender com esse erro. E isso é muito legal, porque daí a gente consegue cultivar o dever consciencial mesmo depois que a gente errou. E tem aquela questão da pessoa que ela está sempre tentando acertar, que está procurando melhorar, fazer o bem. Acho que todo mundo tenta. E quando a gente está nessa e a gente erra, muitas vezes a gente fica culpado, fica triste e tudo. É um sentimento real, né? A gente fica assim mesmo. Mas quando a gente fica sentindo dessa maneira, a gente acaba trocando o desamor que a gente fez pelo próximo, naquela situação que a gente errou, por um desamor por nós mesmos. Já que a gente não está aprendendo com isso, a gente está só se vitimizando, falando que fiquei culpado, tudo, mas não vai melhorar, não vai conseguir aprender. Então, essa seria ali a conquista aprendizado, a gente precisa colocar ela na prática. Acho válido, então, deixar uma reflexão para todos nós das nossas situações, né? No momento que a gente está vivendo, o que a gente está curando com o amor, né? Quais são as nossas conquistas, êxito e as aprendizados? Vamos pensar sobre isso para conseguir colocar isso na prática de uma maneira mais consciente e racional. Então, quando a gente erra, é importante meditar sobre o erro e ter a autorresponsabilidade de aprender com isso. Bom, esse seria cumprir o dever consciencial, que é a segunda coisa importante para a gente conseguir evoluir na nossa saúde espiritual. E agora vamos para o terceiro. O terceiro, ele é muito bonito quando a gente tem esse sentimento, porque ele é maravilhoso, que é cultivar a profunda gratidão a Deus. Deixa eu ver se está aqui. Não está aqui, depois eu falo, então. Deus, em sua inteligência suprema, né? Deus, causa primária de todas as coisas, em sua grandeza, ele não precisa da nossa gratidão, ele não precisa do nosso comprometimento. Ele está aqui por nós e ele faz de tudo por nós, independente da maneira que nós agimos, respondendo isso que ele faz por nós. Mas a gente precisa, nós criaturas, a gente precisa cultivar a profunda gratidão a Deus para entrar em comunhão com o Criador da vida. É uma necessidade nossa, no nosso processo evolutivo, colocar isso em prática para elevar a nossa energia, para conseguir superar e entender melhor os momentos difíceis que a gente passa. A gente precisa estar com a nossa energia elevada, cultivando essa gratidão e entendendo que a vida é uma dádiva. E isso é uma questão muito legal, porque a vida é uma dádiva independente do momento que a gente passa. É uma oportunidade para a gente aprender, para a gente melhorar sempre. Então, essa questão de ser grato, né, pela oportunidade de evoluir, está aí no jugo, né? A gente tem que ser grato pelo jugo, a gente tem que ser grato por Deus se disponibilizar a nos direcionar, se disponibilizar a nos guiar em todos os momentos. Então, entrar em comunhão
com a vida seria entrar em comunhão com o Espírito, com a verdade, a gente entrar em comunhão com a fonte de amor universal. E isso nos traz uma tranquilidade, né? A gente um descanso para a alma, como diz, muito grande, muito verdadeiro. E aí entra muita questão que a gente não entende, né, que a vida é uma dádiva sempre. Às vezes a gente está ali passando por um momento difícil e por imaturidade nossa, da criatura, a gente fica reclamando, que isso não está legal e tudo. A gente quer a felicidade, a gente procura a felicidade a qualquer custo, né? É assim, chega uma coisa muito carnal, a gente procura isso com muito apego. Então, quando a gente entende a dádiva da vida, ela se torna um elemento para adquirir saúde através do descanso que isso traz para a nossa alma, para o nosso coração. Essa seria, então, o cultivar, né, a profunda gratidão a Deus. E a terceira, o terceiro fator essencial para adquirir a saúde espiritual. Então, é também muito importante, só terminando, a gente reformular essa nossa maneira de pensar, essa maneira de achar que a vida só é uma dádiva nos momentos de alegria, nos momentos de prosperidade, nos momentos de relacionamento afetivo bons, e entender que quando a gente está passando por um momento que não é bom, isso é uma dádiva maior ainda, porque é uma oportunidade da gente aprender e aí sim entrar em comunhão com o Criador da vida a partir dessa gratidão que a gente precisa cultivar. Esse seria o terceiro fator, muito, muito importante também. Agora, não é mais um fator que o Alírio colocou como um conceito, mas acho que é impossível a gente conseguir atingir a saúde espiritual sem cultivar esse hábito, né? Sem fazer com que isso seja presente na nossa rotina. A prece é uma necessidade para o equilíbrio espiritual. É um ato pessoal e intransferível. A gente tem que fazer, porque... Quis colocar essa foto, gente? Esse é um quadro bem famoso, pintado lá no teto da Capela Sistina, pelo Michelangelo, durante o Renascimento. Renascimento cultural foi um período na Europa de muita prosperidade, as pessoas estavam podendo investir dinheiro em obras de arte. E aí o Michelangelo pintou essa obra, a Criação de Adão, com o intuito de simbolizar Deus criando o homem. Mas acho que a gente pode interpretar essa obra de uma outra maneira, que é muito legal. A gente vê Deus todo esticado, se esforçando para encostar o dedo ali no homem, né? Porque é isso, Deus vai estar sempre assim pra gente, Ele está assim pra gente, Ele está lá se esforçando. Mas você pode ver que o homem está lá largadão assim. Então, é importante a gente também se esforçar para entrar em contato com Deus. A gente precisa estar sempre exercitando essa harmonia para que isso seja um hábito na nossa rotina. Voltando a falar da prece, para Deus, a intenção é tudo. Então, eu não tenho que fazer uma prece perfeita, usando palavras difíceis, demorar muito tempo do meu dia. Não, se a sua intenção, se você está ali buscando o bem, aquela prece vai ser muito valiosa e ela vai atingir a quem ela deva atingir, ela vai chegar aonde ela precisa chegar. Então, ao falar em prece, não tem como a gente deixar de falar de fé e de convicção. A gente tem que fazer a nossa prece com esses sentimentos muito presentes no nosso coração. Tens fé que posso curar-te? Disse Jesus, disse Deus, né? Então, a gente precisa ter a nossa fé muito acesa no nosso coração para que a gente possa ser correspondido. Porque Deus está sempre para a gente, então a gente tem que estar sempre para Ele também. Então, a gente precisa crer firmemente a quem a gente vai dirigir a oração e ter certeza, isso é muito importante, e ter certeza do que aquilo que a gente está pedindo no nosso momento de prece se alinha a um bem maior. A gente não pode ser egoísta, ignorante no momento que a gente vai fazer a prece, porque esse é um momento de muito aprendizado, de muita evolução e um momento
de limpeza, de clareza espiritual. Não dá pra gente pedir ele aquela coisa que vai ser boa para mim, mas não vai ser legal para o outro, sabe? Então, colocar sempre, pensar, isso tá alinhado com com a doutrina, tá alinhado com o que Jesus prega pra gente? Pensar nisso. E no momento da prece, o nosso sentimento tem que transcender a esperança, tem que ser um momento, tem que ser um reconhecimento da soberania divina. A gente não está ali, tô tão esperançosa. Não, a gente sabe, a gente acredita, a gente tem certeza que, apesar de não parecer sempre, mas o que Deus está fazendo ali é exatamente o que tinha que ser feito. Então, reconhecer sempre essa soberania divina, reconhecer a ordem que rege o universo é muito importante, né? Sempre pedir, chegar a Deus, e não só nos momentos difíceis, né? Tem que ser algo diário, algo cotidiano, para que a nossa evolução seja constante. E só quando está ruim, quando a situação está ruim. Nos momentos de alegria também. E assim, quando a situação está ruim, o alívio, quando a gente faz uma prece, ele é imediato. Assim, a gente consegue sentir que aquilo já melhora, mesmo que a situação possa não ter melhorado imediatamente, mas o nosso coração já se acalma quando a gente tem esse momento. Então, importante sempre contatar a Jesus, sempre contatar a prece e acreditar que as condições espirituais vão sempre guiar esse pensamento para onde é que ele tenha que chegar, e ele vai chegar. Acho que a prece é imprescindível, né? Não tem nem o que falar, é um ato cotidiano para a gente fazer. Aproveitando, vou fazer mais uma metáforazinha, mas que eu acho bem interessante para a gente entender essa questão. Vamos supor que eu tenho um carro, e o meu carro quebrou, deu problema, sei lá, no freio, na marcha, não sei, em algum lugar. E aí, o que eu faço? Eu vou ter que ir lá para uma franquia, para alguém do criador ali, da empresa do carro, e ele vai me direcionar o que eu tenho que fazer, como que eu cuido desse carro, para ele não acontecer que ele quebre, que ele tenha problemas. A mesma coisa é com a gente. Quando a gente tem problema, a gente tem que direcionar ao nosso criador, a gente tem que pedir para ele nos direcionar, para que o nosso corpo, para que o nosso espírito não quebre e não tenha problemas, assim como o carro. Acho que assim fica fácil da gente sempre lembrar e de colocar em prática essa questão. Bom, as questões espirituais mais importantes para atingir a saúde espiritual são essas, são, né, ali o alicerce, a base de tudo que a gente precisa colocar em prática na nossa vida. E é muito válido trazer um olhar da ciência ao falar em saúde espiritual. Eu disse que saúde era um conceito novo, que tinha sido estabelecido há muito pouco tempo e tudo, mas e a ciência? Como ela enxerga, né, isso? Quero dizer que eu não sei muito profundamente esse conteúdo, mas eu achei muito válido trazer para colocar uma sementinha para a gente pesquisar e ir atrás disso. E então, é a epigenética, gente. A epigenética é uma área da ciência que estuda como o ambiente, como o nosso estilo de vida, ele interfere nos nossos genes. Nossa, Isa, mas interferir no gene é algo, tipo, difícil, não é assim, mudei um gene. Não, o nosso genoma são todos os genes que a gente tem. E a epigenética é uma ciência muito nova que está descobrindo que esses fatores externos ao nosso corpo, eles conseguem ativar ou silenciar algum gene. Então, assim, por exemplo, gêmeos idênticos, né, com heranças genéticas idênticas, eles conseguem, e a partir dos hábitos e do estilo de vida, no meio que aquela pessoa vive, no que ela interage, os genes dessas pessoas são alterados. Então, é muito importante a gente trazer essa evidência científica para isso que a gente está falando. O senhor quer falar? Não. Bom, trouxe aqui também essa imagem, porque eu queria lembrar que quando a gente vai ao médico,
tem especialidade médica para tudo. Nosso estômago não tem um médico para o estômago, tem um médico para parte do estômago. Então, a saúde física, ela é muito lembrada, mas é importante a gente lembrar que o quanto a saúde espiritual, ela atinge a nossa saúde física, ela atinge a nossa imunidade, muitas doenças acontecem pela falta que não eram previstas para acontecer, mas acontecem pela falta de cuidado com o nosso interno, né? Então, o interno também é muito essencial para a gente conseguir evitar os problemas físicos mesmo. Bom, foi isso, gente, que eu queria falar sobre saúde espiritual. Acho que é muito válido a gente pensar e refletir sobre isso para colocar em prática no nosso modo de pensar, falar e agir. Acho que é isso. Reflexão preciosíssima, né? Muito bem explanada, muito bem refletida. Parabéns, Isabela. E também a gratidão à espiritualidade amiga que te inspirou para esse tema, né? E que foi trazendo argumentos, né? Eu, enquanto ouvia, ficava imaginando, né? Quando ela se inspira para falar de um tema, quando a gente se inspira para fazer uma reflexão, as coisas têm que se conectando, né? Então, por que esse tema, né? Tão importante nos nossos dias, né? Tão importantes nós reconhecermos que existe corpo físico, mas que existe espírito e que esse espírito precisa ser cuidado, né? E essa é uma reflexão preciosíssima. Então, nossa gratidão, parabéns, foi brilhante a explanação, muito clara, né? E a gente sempre pede a espiritualidade para que nós consigamos nos reforçar diariamente para colocar em prática os aprendizados. Hoje nós tivemos mais um aprendizado. Foram ressaltadas questões que nós já sabemos, mas a prática desse processo, o dia a dia, o quanto a gente se lembra que tem que cuidar da saúde espiritual, é o que vai realmente fazer a diferença, né? Quando a Isabela fala dessa questão da modificação dos nossos genes, de como, eu vou um pouquinho além, né? Como as nossas células se modificam conforme os nossos comportamentos, e o quanto das nossas doenças físicas, das nossas doenças do corpo, são de fundamento espiritual, né? São a causa primária das nossas questões e problemas físicos, elas estão sim desencadeadas a partir da nossa saúde espiritual. Então, um tema preciosíssimo. Muito obrigada, Isa. Gratidão à espiritualidade. Nós vamos, então, encerrar com a nossa prece cantada, né? Pedindo, novamente, essa coragem e esse reforço para as nossas atitudes. Um excelente domingo a todos. E vamos, então, com toda a devoção, ouvir a prece final. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim.
Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, nas sombras das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus